Nas Veredas do Vereza, o podcast do Carlos Vereza. Lima Barreto é um escritor brasileiro pré-modernista, nascido em 13 de maio de 1881 e falecido em 1º de novembro de 1922. Descendente de escravos, sentiu na pele a exclusão social devido à sua origem, inclusive nos meios acadêmicos. Além do alcoolismo, Lima Barreto enfrentou diversos problemas de saúde em sua vida e foi internado em hospício por mais de uma vez. Recordações do escrivão Isaías Caminha foi seu primeiro livro, publicado em 1909. Entretanto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915, é o preferido pela crítica literária. Suas obras são realistas e trazem uma visão crítica da sociedade brasileira. O escritor trabalha com ironia não só a temática nacionalista, como também discute as diferenças sociais e a questão do preconceito racial. Como ele escreveu em seu diário íntimo em 1953, abre aspas, a capacidade mental dos negros é discutida a priori e a dos brancos a posteriori. O escritor Lima Barreto, Afonso Henriques de Lima Barreto, nasceu em 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Era negro e de família pobre. Sua avó materna, Geraldina Leocádia da Conceição, foi uma escrava alforriada. Sua mãe era professora primária e morreu de tuberculose quando Lima Barreto tinha apenas 6 anos. Seu pai era tipógrafo, porém sofria de doença mental. O autor, no entanto, tinha um padrinho com posses, o Visconde de Ouro Preto, o que permitiu que o escritor estudasse no Colégio Pedro II. Depois, Lima Barreto ingressou na escola politécnica, mas não concluiu o curso de engenharia, pois precisava trabalhar. Em 1903, fez concurso e foi aprovado para atuar junto à diretoria do expediente da Secretaria da Guerra. Assim, concomitantemente ao trabalho como funcionário público, Lima Barreto escrevia os seus textos literários. Em 1905, trabalhou como jornalista no Correio da Manhã. Lançou em 1907 a revista Floreal. Em 1909, o seu primeiro romance foi editado em Portugal, Recordações do escrivão Isaías Caminha. Já o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado pela primeira vez em 1911 no Jornal do Comércio em forma de folhetim. Em 1914, Lima Barreto foi internado em um hospital psiquiátrico pela primeira vez. Lima Barreto candidatou-se 3 vezes a uma vaga na Academia Brasileira de Letras e por 3 vezes este gênio foi recusado. Recebeu da ABL, segundo Francisco de Assis Barbosa, um biógrafo de Lima Barreto, pasmem, apenas uma menção honrosa em 1921. Lima Barreto morreu em 1º de novembro de 1922. Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado pela primeira vez em 1911 como folhetim do Jornal do Comércio. Ambientado no final do século XIX, o romance tem como figura central o major reformado Policarpo Quaresma, nacionalista extremado, cuja visão sublime do Brasil é alvo de desdém e sarcasmo.
se outros livros de Lima Barreto refletem diretamente sobre os reveses de sua trajetória pessoal. Este romance versa sobre a vida simples no subúrbio, o cotidiano familiar e político da zona rural e o contexto histórico da Primeira República, temas que fazem igualmente parte das preocupações do autor. Na verdade, o Policarpo Quaresma deveria ser amado, respeitado, reconhecido como o autêntico herói brasileiro e não o Macunaíma, o herói da preguiça, com todo respeito. O Policarpo, este personagem genial do gênio Lima Barreto, ele queria um Brasil melhor, né? Onde os brasileiros tivessem acesso às riquezas da nação, um povo alfabetizado. Ele lutava pela reforma agrária e vivia fazendo requerimentos, né? Enviava diuturnamente requerimentos para a Câmara. E um deles é uma obra-prima, onde ele reivindica a língua do Tupi-Guarani como a língua oficial do povo brasileiro. Eis o requerimento. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que por esse fato o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo além que dentro do nosso país os autores e os escritores com especialidade os gramáticos não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos que militam em favor de sua ideia, pede vênia para lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo, é a sua criação mais viva e original. E, portanto, a emancipação política do país requer como complemento à consequência a sua emancipação idiomática. Demais, senhores congressistas, o Tupi-Guarani, língua originalíssima, aglutinante, é verdade, mas que o polissintetismo dá múltiplas feições de riqueza, é a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem, portanto, possuidores da organização fisiológica e psicológica para que tendemos, evitando-se dessa forma as estéreis controvérsias gramaticais, oriundas de uma difícil adaptação de uma língua de outra região à nossa organização cerebral e ao nosso aparelho vocal. Controvérsias que tanto empecem o progresso da nossa cultura literária, científica e filosófica. Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida e cônscio de que a Câmara e o Senado pesarão o seu alcance e utilidade, peço deferimento.